Estamos aqui no Hard Rock Café hoje no Angel Summit 2026 e nós preparamos um podcast. Estamos aqui com a anfitriã Linda Machado. Bom dia, Linda. Bom dia, Cacá. Bom dia a todos. E hoje estamos aqui então iniciando esse podcast com você e falando sobre esse evento que é o Angel Summit 2026. E Linda, que é esse evento? Qual que é o objetivo desse evento? Por que a gente está promovendo esse evento aqui na cidade de Curitiba? Conta pra gente como que a Curitiba Angels planejou isso. Bom, nós fazemos 10 anos e não poderíamos fazer 10 anos de Curitiba Angels sem estar marcando o nosso palco com muita gente legal. A gente pensou com muito carinho. Foi quase um ano de organização do nosso evento, mas a gente conseguiu trazer para o nosso palco muita gente boa, inclusive os 3 unicórnios de Curitiba que não poderiam faltar junto com a gente. Que legal, Madeira e Banks. Madeira, Olist e Banks, que prontamente aceitaram estar com a gente prestigiando os 10 anos de Curitiba Angels. Que legal. E o objetivo principal desse evento, né, Linda, é aproximar investidores de startups, né, do ecossistema. Me fala um pouco sobre os objetivos que vocês têm com esse evento hoje aqui no Hard Rock. Boa. Cacá, a gente tem basicamente 3 objetivos. A primeira é mostrar, né, para o nosso ecossistema que a Curitiba Angels tem várias investidas, teve várias saídas, e trazer o empreendedor para olhar isso e querer estar nesse palco futuramente, e os nossos investidores para eles fazer muito network aqui, que hoje vai ser um dia de muito trabalho. É legal. E a gente bolou esse podcast aqui, que é após o evento, todas as pessoas que vão sair do palco e vão entrar no palco vão participar aqui hoje com a gente. E o principal objetivo desse evento, né, é a gente falar aqui, principalmente do tema aqui com você, Linda, a gente falar dessa confiança, decisão e relação de investidor e founder de SaaS, né? Então, na sua experiência, Linda, o que o investidor, o que faz um investidor confiar de verdade num fundador além do pitch? Nossa, você falou a palavra, é confiança. Se você não tiver uma relação muito perto com o empreendedor e com o investidor, aquela coisa vai ficando morna, vai ficando fria e você acaba não olhando mais para ele. Ou ele tendo as necessidades, porque o nosso negócio não é só aportar dinheiro, é aportar smart também. Então, a gente bate muito nessa tecla. Se só quer dinheiro, tem que ir para outro lugar. Não é aqui o local para ele estar. Então, a gente bate muito nisso. A gente tem muitas inteligências dentro dos 100 anjos que a gente tem hoje associados. Então, o que ele precisar, ele vai encontrar com a gente. Então, não se isole. Então, o que a gente olha, primeiro são pessoas, é o time. De que pessoas são formadas esse time que está nessa startup. Que legal. E Linda, é muito legal porque o investidor, quando ele começa a entender essa questão do confiar, né? Quais são os elementos, assim, Linda, que você... Por exemplo, você me conheceu hoje como uma startup fazendo um pitch para você. Que elementos você já observa para você criar essa confiança comigo como investidora? Digamos, você está olhando a minha startup SaaS aí, que seja ela do que for aí. Eu, Linda, o que eu olho? Eu olho sempre atrás quem está atrás dessa startup. Como é esse cara? Porque eu costumo dizer que é assim, o empreendedor bom faz startup ruim virar unicórnio. Que ele vai pivotar, ele vai dar um jeito, mas ele vai fazer a coisa acontecer. E, ao contrário, também é verdade. Muitos empreendedores com coisas boas, mas que não têm a dinâmica, né? Muitos não gostam de ser mentorados, né? Como a gente costuma falar, coachable. Eles morrem sozinhos na praia. Ou seja, a gente precisa que o investidor tenha essa vontade, né, de buscar como crescer mais rápido, que tenha método, né? Porque se ele não consegue mostrar isso, né? Não, se ele não tiver método, se ele não tiver garra e
se ele não for uma pessoa aguerrida daquilo que ele está proposto a fazer, é melhor nem começar. Exatamente. Né? A gente trabalha muito falando de 3 pilares, né, Linda? Que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com a nossa audiência, que é, acho que o empreendedor tem que ter clareza, ele tem que ter uma máquina de vendas, que ela seja máquina mesmo. O que é máquina? Eu coloco máquina tipo igual um carro, né? Eu coloco R$100 de gasolina, eu ando 100 quilômetros. Entendeu? Então, eu coloco R$1.000 de investimento na startup, vem um lead ou uma venda. Quanto que custa o lead ou quanto custa uma venda? Então, máquina de vendas bem elaborada, que é o segundo pilar. E o terceiro pilar, a gente mistura um pouco o que é plano, dados e ritmo. Né? Porque um bom plano vem de uma boa máquina de vendas, dados vêm dessa máquina de vendas e ritmo mostra que essa máquina é manipulável para crescer. Né? Exatamente. E acho que é isso que o investidor, quando vai olhar uma startup, ele tem que observar também nesse empreendedor. Né? E é isso que o empreendedor tem que mostrar para o investidor quando está fazendo o pitch, né, Linda? Exatamente. E tem uma outra coisa que o investidor tem que ficar muito atento também. É aos sinais. Né? Às vezes, e isso é costumeiro quando o empreendedor é da área de tecnologia, que ele quer um sistema pronto e que ele, após ele colocar no mercado, que ele não tenha mais problema. E ele esquece que quem valida é o mercado. Então, é melhor o feito do que o bem feito, porque depois você vai aprimorar. O teu cliente vai ter outras necessidades além daquela que você pensou. E se ele tem um bom cara comercial, vai ser perfeita, porque o comercial vai ficar no pé porque ele quer botar no mercado. E ele vai trabalhar com o que vier de demanda. Então, não dá para ficar, como eu brinco, lambendo a plataforma até ela ficar pronta, porque ela nunca vai ficar pronta. Né? É o empreendedor apaixonado pelo produto que só ele tá apaixonado, né? Ele tem que fazer o mercado se apaixonar pelo produto dele, né? Exatamente. E, Linda, seguindo essa linha, né? O que costuma dar mais errado depois do investimento na relação entre esse investidor e startup? O que você vê acontecendo aí que a gente precisa cuidar? A gente já até falou um pouco sobre isso. Hoje, por exemplo, a Curitiba Angels não investe mais em startups que ela não possa ter uma cadeira no conselho. Porque você, com a cadeira no conselho, você consegue acompanhar esse empreendedor mais de perto. Que se você não tiver, se o empreendedor ele vai te procurar só quando ele tiver alguma dor. Ou quando ele fizer alguma coisa que não está dentro do contratado, você nem vai saber. Então, é aquela questão do o empreendedor que acha que sabe tudo e que não precisa de ninguém. Então, o investidor tem que ficar muito atento nesses detalhes. E a gente já pecou, né, sobre isso no passado. E hoje, com o aprendizado, que eu digo que nem Harvard dá, né, você perdendo dinheiro na prática do dia a dia ali. Então, é aprender com o que já foi e o que eu não vou fazer mais daqui para frente, né? E é sempre uma aposta, né, Linda? Sempre é uma aposta. Você olha todos. A gente costumava dizer que a gente olha 3T, né? Que é time, tech e tração. Né? Time, tech e tração, que legal. Time, tech e tração. Então, são esses pilares que a gente sempre olha. Mas a gente olha muito para o time. Que legal. Porque sem time ninguém faz crescer, né? Ninguém faz nada sozinho. Empreendedor sozinho, ele morre na praia. Coincidentemente, as 3 investidas que deu write-off, as minhas, coincidentemente os caras eram sozinhos. Eram founder só. Ou seja, um grande aprendizado aí que ficou, né? Exatamente. Founder solo... Complexo, porque o cara não consegue fazer todos os pratinhos girarem ao mesmo tempo. Não dá. Então... E é complexo, né, Linda? Porque também a empresa de um founder só, se esse founder fica doente, se ele
Deus o livre, venha a Aham. falecer. Quem toca? Quem que toca? E eu acho que E aí o aí... investidor bota dinheiro nisso, é arriscado, né? E tem uma outra coisa, Cacá, que é um recado que ele deixa, que é assim: por que eu não consegui ninguém para estar comigo nessa jornada? Isso é excelente. Né? Sempre tem um motivo, porque ninguém é bom o suficiente para estar ao meu lado, aí já diz muita coisa. Já diz né? muito, né? Linda, para encerrar, o que diferencia uma startup que mantém o investidor próximo daquela que perde essa conexão ao longo do tempo, assim? O que diferencia a startup ficar próximo da gente, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Você concorda? Ela ficar mais próxima. E o que acontece na que se diferencia, aqui se começa a se separar, ficar mais longe? Cacá, aquilo que a gente comentou. Se o cara só quer dinheiro, vai para um investimento perdido, vai para um banco, vai para outra coisa. Eu acho que o investimento anjo, o nome já diz tudo. Você tem um anjo para te acompanhar. E se você fica muito distante desse anjo, tanto o anjo perde quanto você. Porque o anjo não vai saber a sua dor para poder te ajudar. E, às vezes, quando você abre a boca, já é tarde, já passou. Então, quando você está muito próximo do empreendedor, você consegue ajudá-lo. E o mais, você consegue aprender muito com ele. Aham. E, Linda, eu acho que o que você falou é mega importante. E eu vejo, inclusive, uma coisa além. A maioria dos empreendedores que a gente fala, né, hoje em dia, eles não estão dentro do ecossistema. Eles não sabem, às vezes, nem o linguajar do startupês ali, sabe? E quer entrar na startup. Então, eu acho que quando a startup ela fica próxima da gente, ela sim entra no ecossistema. Porque a gente abre porta, a gente começa a falar uma linguagem que ele nunca viu. E a gente começa a trabalhar nele uma mentalidade, que é essa mentalidade de crescimento. Porque quando eu tô do seu lado, já dá para sentir a energia de investidora, de pessoa que quer crescimento, que quer velocidade, que faz acontecer. Isso é uma coisa aqui de sentir de estar próximo da Linda Machado aqui. Mas é isso que o empreendedor tem que sentir também. Esse linguajar, esse ambiente hoje que a Curitiba Angels está proporcionando, né? A Angel Summit está proporcionando hoje para todos aqui. Eu acho que estar próximo é estar perto da mentalidade de crescimento, da mentalidade do que faz crescer. E acho que só isso já faz você crescer, não é, Linda? Já faz. Já faz você querer estar aonde você não está ainda. Ainda. Exatamente. Muito bom. A gente, dando um exemplo disso, na Win Angels, que é o nosso grupo de mulheres investidoras aqui de Curitiba, agora eu faço parte do conselho de uma das nossas investidas e ela queria ir para o mercado. Né? Eu preciso ir para o mercado pegar dinheiro porque eu quero crescer esse meu produto que está nascendo agora. Aí eu e mais duas conselheiras, se você for agora para o mercado, você vai ter que dar muita parte da sua startup para o que você está precisando. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um follow-on entre as que já investiram. A gente entra com um pouco menos do que você está precisando, mas te dá um fôlego para você crescer esse produto e para você ir para o mercado já podendo pedir mais por menos. Então, o papel do conselheiro é esse, é olhar lá na frente o que pode dar errado. E se o empreendedor está longe, ele não tem essa oportunidade. Né? Não tem isso e mais um monte de coisa, né, Linda? E mais que a gente um monte poderia de ficar coisa. falando aqui um tempasso, né? Exatamente. Porque tá próximo do ecossistema, entender como ele funciona, ter boas pessoas para você conversar sobre a estratégia. Imagina a oportunidade de apresentar a estratégia da minha empresa para a Linda, com a experiência de já ter investido em mais de 30 startups, vice-presidente da Curitiba Angels, presidente da Win Angels, fundadora da Melt, né? Então, Linda, quero agradecer e queria saber se você quer deixar uma mensagem para esses empreendedores, para esses investidores e entusiastas a investir, que estão com vontade de colocar dinheiro nesse mercado, né? Que é um mercado muito promissor, que só cresce, né? Só avança, né, Linda? O que você deixa para nós, Linda? Bom,
Primeiro, assim, Curitiba Angels, né? Não é só um nome. Nós somos a primeira associação de anjos investidores aqui de Curitiba, do Paraná, né? Nós, dentre os nossos 100 anjos que nós temos hoje, a Curitiba Angels proporcionou ele aprender a fazer o seu primeiro investimento. Então, para você ser um anjo, você não precisa investir milhões. Você precisa estar num grupo que vai avaliar uma startup para você. Então, você já não entra sozinho para fazer o teu investimento. Você tem mais gente olhando por você. Você pode investir o que você quiser. Não tem, você só vai investir se for 20, 30, 40 ou 50 mil. Não, é aquilo que cabe no seu bolso para o seu aprendizado. Eu acho que esse é um dos fatores. E para o empreendedor, uma dica muito importante que eu tenho lido muito sobre isso. Prepare seu pitch muito bem. E se você não pegar o empreendedor nos primeiros 40 segundos, que ele se interesse pelo seu pitch, você perdeu a sua banca de investidores. Então, é no primeiro momento que você faz com que o investidor preste atenção em você. Então, não fica contando historinha. Vai direto na dor do mercado que você resolve. É isso aí. E esse é o podcast Angel Summit 2026, Powered by Start Growth. E aqui na casa Hard Rock Linda, muito obrigado pelo bate-papo e bora que esse evento hoje vai bombar, promete. Né? Muito obrigada, Cacá. Obrigado.